Nesse vídeo de hoje você vai conhecer a abertura mais agressiva da história do xadrez. De repente você é um jogador que gosta de atacar, que tem um xadrez agressivo, essa abertura ela pode te interessar bastante. Para isso, nós vamos analisar uma partida que foi jogada por Alexei Shirov, que foi aí um discípulo de Mikhail Tal, né? Ambos nasceram na Letônia e Shirov ele tem o mesmo estilo de jogo do Mikhail Tal, então é um jogador super agressivo e que sempre está buscando ali posições de ataque, tem inúmeras partidas com sacrifícios brilhantes, seguindo os passos ali de Mikhail Tal. Então vamos começar a partida onde o Shirov ele estava de brancas e ele começou jogando com E4, o adversário respondeu com E5 e aqui já vai surgir uma abertura super agressiva que é o famoso Gambito do Rei, quando as brancas fazem o lance F4. O Gambito do Rei é uma abertura que foi muito popular, especialmente no período romântico do xadrez, que é aquele período antes do primeiro campeão mundial, William Steinitz, onde os jogadores jogavam de uma forma muito agressiva. Então, desde os primeiros lances na abertura, os jogadores já estavam querendo atacar. Então, mal desenvolveu as peças, já estavam querendo lançar um ataque contra o rei do adversário. E eram partidas assim bem animadas, cheias de sacrifícios. E o Gambito do Rei ele encaixava muito bem nesse momento do xadrez, porque o Gambito do Rei ele vai levar para esse tipo de posição, com situações bem caóticas que podem surgir no tabuleiro. Então depois do F4, o adversário do Shirov aceitou o Gambito jogando aqui E por F4, e agora veio o lance Cavalo F3, levando para as posições do Gambito do Cavalo do Rei. Qual que é a ideia básica do Gambito do Rei? Só para você entender por que as brancas estão sacrificando esse peão com F4. Quando o branco faz F4, ele está querendo trocar um peão lateral por um peão central. E com isso, depois das trocas, depois de E por F4, o branco ele pode ocupar o centro, ficando assim com um forte centro de peões. Então, a ideia do Gambito do Rei, né? O que as brancas querem buscar na posição é conseguir ficar com esse forte centro. Jogar o D4 agora é possível, só que é arriscado porque as brancas ainda podem fazer um dama H4 cheque e esse rei ele tá bem vulnerável. Dá para jogar rei E2 e jogar essa posição. Inclusive tem alguns loucos que fazem isso, que jogam esse Gambito do Rei jogando dessa forma mesmo. E dá para jogar a posição, não é assim que o branco vai ficar perdido por conta disso. Mas o cavalo F3 ele evita já o dama H4 e as brancas podem seguir com essa mesma ideia. Então basicamente o que as brancas querem buscar é uma posição assim. Eu vou só passar alguns lances aqui de pretas, só para você ter uma ideia do porquê as brancas jogam o Gambito do Rei. Então a ideia seria chegar nessa posição, que seria assim a posição dos sonhos do jogador de Gambito do Rei. Na verdade, é a posição dos sonhos para qualquer jogador, onde conseguiu ali ficar com forte centro de peões e todas as peças desenvolvidas atacando o centro. Então essa é a ideia básica de fazer esse sacrifício. Mas até chegar nessa posição tem um longo caminho. Então veio aqui cavalo F3, controlando a casa H4. As pretas resolveram jogar com G5, defendendo assim o peão de F4 já e criando a ameaça de G4. E essa é a maneira assim mais crítica de jogar essa posição. As pretas, de repente, poderiam jogar de uma forma mais sólida, jogando com D6, talvez, ou então jogando com D5, mas G5 é aquele lance que vai buscar mais também de pretas. Então o adversário do Shirov também jogando de uma forma bem agressiva, e agora vem Bispo C4, e esse lance que vai levar para uma variante do Gambito do Rei, que é a variante mais agressiva dentro de uma abertura super agressiva, já que é o Gambito do Rei, que é conhecido como Gambito Múzio, onde as brancas vão sacrificar uma peça logo nos primeiros lances da abertura. Porque depois do lance Bispo C4, já pressionando F7, que é o ponto mais vulnerável da posição das pretas, as pretas fazem G4 porque querem expulsar esse cavalo de F3 para então poder jogar o dama H4 cheque. Só que as brancas simplesmente sacrificam essa peça
Não tirando o cavalo de F3, Shirov roca pequeno. E depois de G por F3, aceitando o sacrifício, vem o lance dama por F3. E chegamos aí na posição inicial do Gambito Múzio. Então olha só, aqui a gente está no lance 6 e o branco já sacrificou um cavalo inteiro já na posição. Agora fica mais claro porque essa é a abertura mais agressiva que existe. Porque qual que é a ideia das brancas fazendo isso, né? As brancas sacrificam uma peça inteira para conseguir uma grande vantagem no desenvolvimento. Então o rei branco já está em segurança, a torre já está jogando em F1, o bispo pressionando C4, a dama já está jogando também. Então as brancas pretendem explorar essa vantagem no desenvolvimento para criar um rápido ataque contra o rei do adversário. E o preto, ele vai tentar defender essa posição, tentar consolidar essa vantagem material. Mas é algo que não é tão simples assim de fazer, porque como você pode observar, as pretas ainda não conseguiram desenvolver nenhuma peça e o rei, ele tá aí no meio do tabuleiro. Então depois do lance dama F3 veio dama F6, com a ideia de defender o peão de F4. É claro que o Shirov não vai querer trocar as damas numa posição como essa, porque sempre que você está jogando uma posição onde você tem material a menos, você não quer simplificações. Quem quer simplificações é o lado que tem a vantagem material, né? Então, esse é um princípio básico de converter vantagens. Se você tem vantagem material, você quer buscar trocas de peças, simplificações. Pensando nisso, o Shirov, ele faz mais um sacrifício. Ele faz agora o lance E5, sacrificando um peão. Se já sacrificou uma peça, né? Um peão não vale nada na posição, ele já sacrifica mais material com o objetivo de atrair essa dama para uma posição pior, porque depois do lance dama E5, a dama já fica na cara do rei, já tem esse raio-x que pode surgir temas táticos, e a dama ela para de defender o ponto F7, que é o ponto mais vulnerável da posição das pretas. Bom, e agora? O que fazer depois desse lance dama E5? O Shirov, ele sacrifica mais uma peça. Ele joga o lance bispo toma F7 cheque para assim atrair o rei das pretas para o meio do tabuleiro. Então agora o branco está com duas peças a menos, né? Como se não bastasse ter sacrificado o cavalo ali no lance 5, agora ele sacrifica um bispo inteiro para trazer esse rei para o meio do tabuleiro para assim conseguir fazer valer essa vantagem no desenvolvimento. O Shirov, ele inclusive, ele tem 2 livros chamados Fogo no Tabuleiro, e é exatamente isso que o Shirov ele faz nas partidas dele. Aqui começa aí essa confusão depois de mais um sacrifício. Vem rei por F7, D4, sacrificando mais um peão para conseguir colocar o bispo em jogo. Veio dama por D4, ele toma o peão com cheque. Bispo E3, ganhando um tempo em cima da dama, aproveitando que não dá para jogar dama por E3, porque depois de dama por E3 o peão de F está cravado. Seguiu então com dama F6 e agora bispo por F4. Bom, então chegamos na seguinte situação. As brancas possuem 2 peças a menos, só que o preto ele só tem a dama jogando, a dama passeando aí no tabuleiro. Então basicamente as pretas só fizeram lances com a dama e o rei ele ainda está no centro. Agora as brancas precisam explorar rapidamente isso, tentar buscar ameaças imediatas na posição, porque esse tipo de vantagem que você está vendo aqui é uma vantagem dinâmica. Então, nesse momento, branco tem aí uma certa compensação pelo material sacrificado. Mas se você jogar passivo, você pode acabar evaporando essa sua vantagem e ficar com 2 peças a menos na posição. Então as brancas precisam jogar com muita energia. Seguiu aqui rei E8, cavalo C3, já criando ameaças, já criando ameaça de cavalo D5, atacando a dama, pressionando C7 também. Um conceito importante que você precisa ter em mente quando você está jogando essas posições onde você tem iniciativa, que é um conceito que eu sempre ensino para os meus alunos do Chessflix, que é buscar ameaças. Então, se você está numa posição onde você está com a iniciativa, de repente você sacrificou material, não precisa nem ser como essa, às vezes menos material do que essa, você tem a obrigação de criar ameaças. Você tem que buscar sempre lances
que vão criar problemas para o seu adversário, tá? Então isso está muito ligado com a iniciativa, que é o lado que tem ali as ações no tabuleiro, é o lado que tá mandando no jogo, né? Então, no caso, aqui é o Shirov que tá, digamos assim, se ele tivesse com uma partida de futebol, é o Shirov que tá com a bola aqui. Se tivesse numa partida de tênis, é o Shirov que tá com o saque. Então, agora ele precisa atacar, senão ele pode ficar completamente perdido nessa partida. Seguiu aqui então cavalo C6, ele joga cavalo D5, jogando com bastante energia, atacando já a dama de F6, atacando C7, ameaçando assim o duplo em C7. Veio dama G6, torre de A E1, colocando assim a última peça que faltava em jogo. Agora todas as peças estão participando da luta. Vem então bispo E7 e agora o Shirov ele consegue transformar toda essa vantagem no desenvolvimento e o rei das pretas no centro em um ataque decisivo. Ele encontrou uma combinação realmente brilhante nessa partida, que é aquela combinação que é bem a cara do Shirov, onde ele vai aproveitar o rei no centro e a falta de desenvolvimento. Depois do lance bispo E7, o Shirov ele conseguiu visualizar um tema de mate que existe na posição, fazendo aqui o lance bispo D6. Bom, a maioria dos jogadores teriam feito aqui um cavalo por C7, já recuperado um pouco de material, tomando a torre de A8, mas o Shirov encontra esse lance, que é um lance muito forte na posição, bispo D6, sacrificando mais uma peça, porque se as pretas simplesmente tomam em D6, o branco pode dar mate em um lance com o lance dama F8, aproveitando que o bispo em E7 ele está cravado. Por conta desse tema tático, então, as pretas fizeram rei D8, só que agora tem o mesmo tema de mate, não é exatamente o mesmo tema, mas um tema bem semelhante, que agora o Shirov ele consegue arrematar a partida, e é claro, depois de tantos sacrifícios, ele teria que terminar a partida com um brilhante sacrifício de dama, com o lance dama F8, sacrificando a dama inteira, porque ele conseguiu visualizar aqui um tema de mate na posição, porque se jogar agora bispo toma F8, na verdade ele tem mais de um mate, ele pode escolher dar mate em 1 ou mate em 2 na posição, né? Pode jogar dama por torre por F8, depois torre por E8, mas o Shirov ele preferiu já dar mate imediatamente, ele jogou bispo toma C7, assim conseguindo dar mate. Essa, com certeza, é uma das partidas mais brilhantes no Gambito Múzio, no Gambito do Rei. Não sei se você já tinha visto uma partida de ataque como essa, onde o jogador ele sai sacrificando todas as peças desde a abertura. Mas é isso que acontece nas posições do Gambito do Rei. E se de repente você achou interessante esse Gambito do Rei, você quer incluir ele no seu repertório de aberturas, você quer aprender mais sobre essa abertura, dentro do Chessflix nós temos uma seção chamada Acervo de Aberturas, onde você encontra cursos sobre as principais aberturas que existem no xadrez, sendo analisadas por mestres e grandes mestres. E a novidade é que nesse mês de julho vai ser lançado um novo curso aqui dentro do Chessflix, que é o curso sobre o Gambito do Rei, que é um material meu, onde você vai aprender não só sobre esse Gambito, o Gambito Múzio, mas sobre todas as variantes que podem surgir dessa abertura tão agressiva que é o Gambito do Rei. Para você ter acesso a esses materiais, você pode entrar para o Chessflix. Em breve nós vamos abrir uma nova turma de treinamento do Chessflix. E para você fazer parte, é só você entrar para a nossa lista de espera, que está aqui na descrição do vídeo. Então, clicando ali na lista de espera, é só colocar os seus dados e você já vai ser contactado assim que surgir novas vagas, assim que for abrir uma nova turma do Chessflix, podendo entrar com uma condição especial por fazer parte da lista de espera, beleza? Então já clica no link que está aqui na descrição do vídeo. E com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais e tenha desfrutado aí dessa partida de ataque do Shirov. Vamos chegando ao final desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.